Nós vamos dar continuidade. Gente, eu acho que ainda estou com vitamina D baixa, porque ainda estou muito cansada. Bom, a gente vai dar continuidade à leitura de Atos 18, tá? Tá parecendo longo, né? Mas é porque eu tô sem condições alguns dias de ler, mas vamos ler, ok? Deixa eu botar aqui só para se entrar alguém eu consiga ver. Ok? Deixa eu botar aqui. Deixar eu só pra. Deixa eu deitar aqui. Não, se eu deitar eu não vejo, né? Então tem que ser assim mesmo. Pronto. Deixa eu botar o livro aqui. Se alguém entrar eu vejo. Vamos orar? Gente, desculpa, esses dias eu descobri que eu estava com pouca vitamina D. Aí a médica disse que você fica sempre cansada. Ainda falta uma semana, quer dizer, falta 8 semanas de tomar, tomei 50 miligramas. Ela disse que eu estava quase zerada. E eu ainda estou me sentindo um pouco cansada. Ela disse que a falta de vitamina D deixa a gente sonolenta, cansada, um pouco de estresse, essas coisas todas. Mas eu estou melhorando, graças a Deus. Tirando as coisas, hoje eu encontrei um motorista que ele, não sei qual é a igreja dele, não perguntei, mas ele acredita que o Velho Testamento ainda está valendo, né? Mesmo Jesus dizendo toda a lei, o profeta profetizou até João, ou seja, o Velho Testamento só chega até João. Depois dele começa a Boa Nova, Lucas 16, 16. Aí tem uma parte aqui que às vezes eu tenho vontade de dizer o que Paulo disse. Quando chegar na parte eu digo, vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite. Verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Bondoso Pai, queremos te pedir que possa estar com cada uma pessoa que vai assistir agora ou depois. Que o Senhor coloque sabedoria nos nossos corações, inteligência espiritual para compreender vossas palavras. Senhor, já nós estamos na segunda vinda do Messias, do terceiro Adão e da filha unigênita vossa, a Eva. E ainda existem pessoas apegadas ao Velho Testamento sem compreender o que Jesus falou. Por favor, nos dê claridade, paciência, entendimento, para lidar com cada irmão, Pai, e possa ajudá-lo com vossas palavras, não com a nossa. Coloca paciência, sabedoria e amor, sobretudo amor, para que possamos levar a vossa palavra, vossos ensinamentos às mais pessoas. Coloca sobre eles espíritos religiosos, os apóstolos santos, para que possa explicar, Pai, a verdade que veio com Jesus e que serve o Apocalipse e a revelação da segunda vinda só para Jesus, só para a segunda vinda com Jesus. Antes de Jesus, eram as profecias do Velho Testamento. Nos dê capacidade de compreender e capacidade de ensinar com sabedoria e com muita paciência e amor. Por favor, abençoe todas as pessoas que podem assistir agora e depois e que elas possam verdadeiramente receber resposta direta de Jesus sobre todas as coisas que é dita e explicada. Que vós possa fazer com que cada um de nós possamos encontrar as pessoas justas que espera pela segunda vinda, pessoas justas que entendem sobre o mundo espiritual, Senhor, e que estão verdadeiramente ansiosas para te ver e ver vosso Filho. Te peço que aqui na terra, como Jesus disse, ligar primeiro na terra. Te peço que nos dê sabedoria para ler vossas palavras, capacidade de entendimento e que também possamos, Pai, através de nossa oração, conseguir abençoar nossos irmãos que estão precisando de ajuda física, espiritual e em saúde. Que o Senhor possa pegar os justos e colocar sob vossa proteção e bloqueio para que o mal não o veja mais. Para que aconteça o que a Mãe Moon diz, que está na hora dos filhos de Deus levantar e que os filhos do inimigo deverão cair por não te aceitar, meu Pai. Te pedimos que o Senhor possa abençoar agora as pessoas e as que virão depois e possa abrir a mente e o coração nosso para compreender vossas palavras. Te peço e te agradeço em nome de Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Gente, é incrível como a falta de vitamina deixa a gente meio mole. Mas faz parte. Hoje eu tinha médico, acredita que eu esqueci que tinha médico? Eu vou remarcar, pedir desculpa e remarcar. Vamos lá, vamos ler. Como o pastor
E Nohan diz, sem mais delonga. Vamos lá, Atos 18. Quando chegar na parte eu digo o que foi. Após essas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegando a Corinto, encontrou um certo judeu, por nome de Aquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio, é o governador, né? Mandando que todos os judeus saíssem de Roma e veio até eles. E como ele era o mesmo oficial, ficou com eles e trabalhava, porque tinha ocupação de fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga, todos os sábios, persuadindo os judeus e o grego. Quando Sila e Timóteo enviaram da Macedônia Paulo, impulsionando o Espírito, testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas eles se opuseram e blasfemaram, e ele sacudiu suas vestes. Olha, sacudir a veste é bom. Jesus disse que na cidade que ele entrasse, ou na casa que ele entrasse, se não fosse aceito, dali batesse sacudisse a veste e batesse os chinelos, porque dali não levasse nem a poeira, porque ali o castigo seria pior do que Sodoma e Gomorra. Eu já li isso, é só ver aí no vídeo, tá? Senão a gente procura, se alguém precisar, eu dou de novo. Olha bem, viu? O que Paulo faz, suas vestes, e disse, o seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças, ou seja, sua vida está sobre sua cabeça, sua penalidade está sobre sua cabeça, e a sua responsabilidade está sobre sua cabeça. Seu sangue esteja sobre sua cabeça, eu estou limpo, a partir de agora eu irei para os gentios, ou seja, ia deixar os judeus e partir para os gentios. Por que ele falou isso? Porque ele estava dando e o povo estava sempre perseguindo. Chega uma hora que você cansa, né? Você cansa de estar ensinando, e você olha e as pessoas estão no mesmo ponto, do mesmo jeito. Ninguém muda ninguém, nem Deus pode mudar, só a gente. Quando entendemos nossa mente e desce para o nosso coração, nós temos a vontade de praticar a verdade, de mudar nosso modo de viver. Tem pessoas que vivem a vida inteira só de boca, não de prática. E isso não vai adiantar muito. Nós temos que mudar nosso interior. É fácil? Nunca vai ser fácil. Porque é uma luta constante sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa maneira de achar, de sentir, de tudo. Ok? Vamos lá. Ai, Deus. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justo, que adorava a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor. O principal governador da sinagoga acreditou em Jesus, né? Creu no Senhor em toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo isso, creram e foram batizados. Olha que coisa maravilhosa, né? Por causa desse homem dos justos. Então ele batizou e conseguiu o governador, que eram uns judeus. Então o Senhor falou para Paulo durante a noite em uma visão: não tema, mas fale e não te cales. Isso é o que a gente tem que falar, não temer, né? Falar a verdade. Quem está pronto, aceita. Quem não está pronto, nós não podemos fazer nada, a não ser o que Paulo disse. Já deixar pela própria conta e risco. Você não pode ficar batendo na mesma tecla que termina furando a mão e quebrando a tecla. Porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. E Paulo continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Seria tão bom se a gente tivesse em nível de ouvir com nossos ouvidos espirituais todas as coisas de Jesus, né? Dos verdadeiros pais, dos pais celestiais. Mas quando Gálio, procônsul da Cássia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro pessoa os homens a adorar a Deus fora da lei. Lógico que as coisas eram novas, como Jesus disse, né? Que depois de João Batista vinha boas novas. E quando Paulo estava prestes a abrir sua boca, Cálio disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por essa razão eu deveria suportar convosco. Mas, se a questão é de palavra, de nomes e da vossa lei, vende-o vós
mesmo porque eu não quero ser juiz de tais questões, ou seja, não vou me meter nessa confusão de religião. E ele o expulsou do tribunal, os judeus que acusavam Paulo. Então todos os gregos, tomando Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram diante do tribunal, mas Cálio não se importou com nenhuma dessas coisas. Eram coisas absurdas que aconteciam. A gente entender no passado, a gente vai entender por que as coisas estão acontecendo no presente. Paulo, depois disso, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despediu dos irmãos e navegou para a Síria com ele, Priscila e Aquila, e tendo raspado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. E chegou em Efésio e deixou-o ali, mas ele entrou na sinagoga e argumentou com os judeus, e rogou-lhe que ficasse por mais algum tempo e constituísse. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Efésio. E tendo desembarcado em Cesárea, subiu, saudando a igreja para Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem para toda a província de Gala e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Paulo ia e fortalecia os irmãos, porque era muito difícil naquela época. Eles eram muito perseguidos pelos judeus, apedrejada, apanhava, iam presos, soltavam. Então Paulo passava para dar força, né, interna aos irmãos. E veio a Efésio um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, um homem eloquente, falador, né, falava bem, e poderoso nas escrituras, ou seja, conhecia bem a lei de Deus, nas escrituras do Velho Testamento. Esse homem era instruído no caminho do Senhor, então ele conhecia bem o Velho Testamento e estava instruído nas palavras de Jesus. E fervoroso de espírito, e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo, e só tinha, olha bem, como é o poder do Espírito dos santos, né? Do Espírito Santo de Deus e dos Espíritos do Velho Testamento que ajudavam esses irmãos, que tinham já acreditado que Jesus era o Messias. Quando Jesus passou 3 dias no sepulcro, disse que ele tirou os irmãos que dormiam na ignorância sobre ele e levou ele para o paraíso, né? Então, ele só foi batizado por João e o poder do Espírito Santo guiava as palavras, guiava a maneira que ele deveria falar, de que deveria agir. Ele só conhecia o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo Aquila e Priscila, tomaram consigo expondo-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Então Aquila e Priscila pegaram esse senhor, cadê o nome dele, Apolo, e explicaram mais claramente sobre Deus. E querendo passar a cá, seus irmãos escreveram exortando aos discípulos que recebesse Apolo e esses dois, né? O qual, tendo chegado, ajudou muito o que havia criado pela graça, porque ele poderosamente convenceu os judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus Cristo é o Senhor. Isso que é uma boa conferência. Poder provar dentro da escritura sagrada que Jesus Cristo é aquele que todos esperavam. E foi isso que Apolo e essas pessoas faziam, porque sabia falar e tinha conhecimento de causa. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer o Velho, conhecer o Novo Testamento, compreender as palavras de Deus para poder passar. Porque se você não conhece, você pode se enrolar no meio do caminho e não compreender as palavras de Cristo. Então, Helena, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda sempre. Helena, hoje eu encontrei um motorista de Uber, que eu acho que ele deve ser ligado a alguma igreja, e eu fiquei de estudar com ele. Você acredita? Ele disse que o Velho Testamento está servindo as profecias todinha para Jesus, mesmo Lucas dizendo que vai até João Batista, porque depois começa Boas Novas. É muito difícil, minha irmã, ensinar, como Paulo disse, aquele que está com o véu do Velho Testamento sobre a face. Não é compreensível, eles não entendem sobre o mundo espiritual, eles não entendem o que Jesus falou, eles querem que o sol
como é que ele vai cair do céu sol, estrela, a lua, o sol e a estrela. E eu expliquei a ele o sonho de José, que o pai explica que sol representa o pai, lua representa a mão, estrela os irmãos, ou seja, os filhos, né? Mas ele quer que o sol, que é como se fosse assim, nesse brinquedo da Sun aqui, deixa eu pegar. Isso é o sol. Não tem nada redondinho, minha gente, aqui, olha que coisa. Bom, vou fazer com isso daqui. Eu vi uma bolinha por aqui. Só se um dia ele ver. Pronto, isso é o sol, que ele quer que o sol. E daqui é a terra. Ele quer que o sol caia dentro da terra. Que é até cientificamente impossível, porque a terra é muito pequenininha. Cadê ela? Oi, eu venho pra cá, pra cima, muito pequenininha. O sol não cabe dentro da terra. Nem as estrelas são maiores do que a terra. Então, assim, mesmo Jesus dizendo, ou José explicando sobre isso, Jesus dizendo, eu te falo em parábolas, mas na segunda vinda falarei abertamente a respeito do Pai, é muito difícil. Tem dias, tem hora que dá vontade da gente fazer igual Paulo, sacudir a roupa, sacudir a poeira e deixar por conta própria, porque não quer ouvir. Não é que não quer ir lá na Bíblia conferir, simplesmente já está. E aí fica difícil, mas eu espero que Deus, se for justo, Deus abra o coração e a mente e faça entender, e que o próprio Jesus possa dar resposta a essas pessoas, né? Vamos orar? É difícil, às vezes fica difícil. Não é fácil de jeito nenhum. Ore, minha irmã, ore. Ore, porque é muito difícil as pessoas compreender que o Velho Testamento ficou para Jesus, que concretiza com Jesus tudo que estava ali dentro. Eles querem que o Senhor da segunda vinda venha nas nuvens. Por quê? Por que carga d'água? Daniel ia falar, vejo um vindo sobre vejo um como filho do homem vindo sobre as nuvens com seu poder grande e glória, que não era para Jesus. Só porque Jesus não cumpriu essa profecia, ele acha. Porque Jesus nasceu no ventre de Maria. Ele acha que agora ele vem nas nuvens. Gente, meu Deus. Mas Jesus era, para Jesus, aquelas profecias. Mas eles não aceitam. Às vezes é tão cansativo, minha irmã. Porque é tão claro o que Jesus fala. Jesus falou por parábola, mas tem hora que Jesus fala abertamente. Jesus, quando falou que tudo parou em João e depois dele vem a boa nova, que lei e profeta profetizaram, até João se quer dar crédito. Na segunda vez ele diz, é ele o Elias que havia de vir. Ou seja, o pessoal está esperando Elias, está esperando Jesus na nuvem. Aí o anjo diz para as mulheres, que está varão para os varões, que está olhando para o céu. Do mesmo modo que o viste subir, assim virás descer. Jesus simplesmente não ascendeu aos céus em nuvem. Diz que ele foi e espiritualmente ficou neblina e ele sumiu. Ele não subiu numa nuvem, para vir numa nuvem. Ele veio da barriguinha de Maria, ela passou os 9 meses, teve um bebê, como todas as mulheres têm. E ele foi bebê, ele foi criança, ele virou adolescente. E aí ficou maduro, assumiu a responsabilidade de criar os irmãos, porque José morreu. E depois, com 30 anos, ele começa o ministério público, avisando o povo que ele era o Filho de Deus, esperado por tudo. Então, é muito difícil, minha irmã, muito difícil. Justamente, eu acredito nisso. Eu estou conversando, vou fazer todo um apanhado, que ele mandou um monte de coisa. O interessante é o que a maioria das igrejas protestantes evangélicas dizem. Porque é muito mais fácil você chantagear e ameaçar dentro do Velho Testamento do que com a palavra de Jesus. É muito difícil você encontrar pessoas pregando as palavras de Jesus, porque se você entende Jesus, o caminho, a trajetória, o sofrimento, as duas profecias, que ele não veio para morrer na cruz, mas para ser Senhor na casa de Jacó e de Davi, então você compreende a segunda vinda. Então é mais fácil Satanás atrapalhar, colocando tudo misturado, para que as pessoas não tenham sabedoria de entender. E eles ficam com raiva, minha irmã, quando você fala, muita raiva. Mas eu vou passar tudo o que eu puder, né? Como diz você, a responsabilidade de mim é ensinar. A dele é aceitar ou não.
E aí depois você deixa por conta própria. Falar do mundo espiritual para um evangélico, mesmo estando na Bíblia, se há um corpo animal, um corpo espiritual, se ressuscita o corpo animal, se você está dentro do seu corpo e você pratica as coisas corretas, seu espírito vai se elevando, vai crescendo, vai se unindo mais a Deus, e quando você morre, seu espírito está conectado com Deus. Tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Nós precisamos do nosso corpo físico para edificar nosso templo interno, que é nosso espírito, a moradia de Deus. Para nós termos o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus habita em vós. Como? Se o homem é perverso, homem, vou falando humanidade, suja, diz coisa ruim, deseja mal, vai aos prostíbulos, bebe, mata, rouba. Como é que Deus vai entrar em um templo assim? Não é templo de Deus. Então nós temos que fazer o que Paulo disse. Como é que se faz isso? Como é que ressuscita o homem interior? Ele saindo da corrupção para a incorruptibilidade, ficando incorruptível. Mas parece que não está lá. A gente fala, mas parece que a pessoa que está ouvindo não está lá. Às vezes dá um cansacinho. Mas a gente vai embora. No outro dia a gente sacode a poeira e dá a volta por cima de novo. E eu vou tentar, né? O que eu posso fazer é só passar, mostrar. O dele é pesquisar, orar a Jesus e saber se é verdade ou mentira. Minhas irmãs, boa noite. Boa noite mais alguém que está aí. Deu 2 curtidas, então tem alguém aí, né? Aqui não está aparecendo, não aparece. E vamos pedir ao Pai Celeste que nos dê paciência, sabedoria para lidar. E sobretudo que Jesus nos ajude, falando com os cristãos, que Ele quer tanto que eles encontrem o Senhor de segunda vinda. Então que Jesus possa aparecer em sonho, dar revelação, né? Não de índio, né? Porque a Bíblia mostra que lá ninguém falou de índio, falava e todos entendiam em seu idioma. Então não precisa falar. Tem que falar. O Espírito, ele fala a linguagem do amor. Então você entende com sua mente e com seu coração. Não precisa. Parece índio quando está em festa, né? É só ler a Bíblia e compreender. Não sou eu que digo, está lá. Não é questão de interpretação. Tem coisa que os discípulos falaram, não como Jesus falou, mais abertamente. Lógico que os discípulos vieram do judaísmo. Então eles ainda ficaram muito apegados ao judaísmo. Mas se você olhar as palavras, eu estou falando para a Helena, falando para as pessoas, que ela entende muito bem isso. E passa por isso também. De ensinar as pessoas. Bater de frente e não abrir a mente e o coração. Mas se a gente olhar as palavras de Jesus, dá para entender. Eu perguntei para ele, como é que o senhor vê a parábola da vinha? Que Jesus disse que deu, e os judeus rangeram o dente até quando compreenderam que ele estava falando dele, falando que seria tomado e dado outro povo que ao seu tempo daria fruto. Ou seja, a terra prometida foi tirada de Israel, para a segunda vinda seria outra terra. E aí ele falou, não, isso não aconteceu não. Tá bom. Então ora Jesus e pergunta, disse, ela não precisa acreditar em mim. Está lá na Bíblia. E no final Jesus fala abertamente que até o povo queria matar Jesus por causa disso. Gente, vamos orar e que ore por mim também, meu irmão, para eu ter força de continuar. Vinho novo tem que ser posto em ordens novas. É verdade. Porque se botar na velha rasga, ou seja, mistura e azeda. É uma grande verdade, minha irmã. É uma verdade, Helena. E ore por mim também, além de orar por ele. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possa nos dar condições de continuar na luta em defesa de vossa palavra, de vossa verdade, para que os irmãos não sejam enganados, Pai, pelos inimigos invisíveis e muitos que incorporam, querendo só julgar os outros e querendo condenar. Nós ainda temos a chance de nos restabelecer convosco através da segunda vinda do Messias, através de tudo que Jesus deixou como pista como devemos nos comportar. Por favor, faça com que nós possamos encontrar as pessoas justas, que elas se preocupem com o dia de amanhã, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos cada um de nós sobre a terra. E que se nós nos ligamos a ponto de poder ser resgatado por vós, nem que, ou para o paraíso, ou para o nível do reino dos céus, que nós sabemos que só entra aos pares. Por favor, nos dê sabedoria para lidar com cada um e nos dê disposição, inteligência espiritual e amor para explicá-lo de maneira correta.
Permita que todos os pais que estão aqui agora, que estarão depois, possam receber vossa proteção e vossa bênção. E que nós possamos receber, sobretudo, a inteligência espiritual que Paulo disse para nós orarmos. Para compreender vossas palavras, palavras dos discípulos, dos apóstolos, as dificuldades e tudo que eles passaram, Pai. Para que possamos entender a vida de Jesus, tudo que ele sofreu e que ele não deveria ter morrido na cruz se os judeus tivessem aceitado e ele reconheceram, mas tivessem aceitado e apoiado ele como filho de Deus. Como não houve essa opção, ele teve que seguir pela segunda profecia, que era Senhor do sofrimento, como diz Isaías 53 outros. E quanto, Pai, quando quando anunciaram sobre Jesus em Lucas 1, mostrando que ele veio para ser rei na casa de Jacó e de Davi, que também no Velho Testamento fala sobre isso. Por favor, nos prepare com bastante sabedoria para lidar com cada pessoa que o Senhor vai colocar em nossa frente, para que possamos mostrá-la não a nossa verdade, mas a verdade dita por vós, Pai Celestiais, através da boca de Jesus. Te pedimos que abençoe aos que virão depois assistir e que os abençoe os que estão agora e através de cada um abençoe a casa, os filhos, os netos, todos que habitam dentro dessa casa e os filhos e netos que não habitam mais junto, mas são da mesma linha familiar, que o Senhor, através da família, daqueles que estão lutando para ficar do vosso lado, possa estender e dar força para conquistar a família, como diz a Bíblia, tu e tua casa será salva, que as palavras de Jesus sejam praticadas no lar pelas famílias, Pai. Por favor, os abençoa e segue sempre convosco, Pai, a cada momento, para que tudo dê de acordo com vossa vontade e vossos princípios, que nós possamos ser sábios para atuar dentro de vossa casa, dentro do nosso coração e com todos os nossos irmãos. Abençoe e guarde ele, não só a comunidade sagrada dos Pais Celestiais, não só os justos da comunidade sagrada dos Pais, mas os justos que adoram e amam Jesus. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, é nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada. Eu espero amanhã estar aqui de novo. Amanhã eu tenho encontro do MTC, mas eu acho que eu vou ver se consigo fazer a leitura no final da tarde antes de ir. Então, obrigada. Bom final de semana, né? Amanhã vai ser o último dia da semana. E a gente espera que no domingo a gente esteja renovado novamente para continuarmos. Certo? Muito obrigada e que o Pai Celeste abençoe a cada um. Obrigada, Helena, pelo apoio. Obrigado, irmão que está aí, que eu ainda não vi, mas eu vejo já. Que o Pai Celeste esteja com cada um de nós. Adiós. Amém.